falar de psicologia, né? E com muito prazer, hoje estou no consultório da psicóloga Beatriz, né? Momento que a gente vê essa pandemia, essa coisa toda maluca que mexe com a cabeça das pessoas. Estava falando aqui fora do ar com ela, que lá no dia 17 de março do ano passado, eu falei, vai começar a neurose da notícia, né? E é claro, nós somos energia pura, né, Beatriz? Então, o que acontece? O mundo todo, né? O Brasil todo, nós todos, né, envolvidos com a notícia. Pandemia Covid-19. E eu fico imaginando, né, aqui no seu consultório, no consultório de outros psicólogos, né, essa situação da neurose da notícia envolvendo o emocional das pessoas, as informações distorcidas, é decreto para cá, decreto para lá. Agora, recentemente, o comércio pode abrir só às 10 horas da manhã. Agora, se vai ter ônibus pessoal, se o pessoal vai almoçar tal hora, isso ninguém respeita e mexe com as pessoas, né? Isso é uma vergonha, né? Particularmente para mim, faço depoimento, porque você mexe com as pessoas através dos decretos e as pessoas não querem saber dos seus problemas, né? E daqui a pouco o pessoal vem aqui no consultório, né, trazer um monte de coisas, trazer problemas emocionais acima de tudo, e vejo que o trabalho do psicólogo, nesse momento, sempre foi importante, mas é muito importante nos dias de hoje, porque mexe com toda uma estrutura, toda uma energia pessoal, uma energia familiar, né, Beatriz? Seja bem-vinda ao canal 24 Horas. Com certeza. Agradeço, primeiro, a oportunidade, né? E, realmente, a família, enquanto acadêmica, que isso faz bastante tempo, eu tenho quase 20 anos de consultório, e eu sempre tive esse foco na questão familiar, porque eu sempre observei a família como a base de tudo. Agora, eu vejo que o trabalho, o dia a dia, será que eu vou ter emprego, será que eu não vou ter emprego, eu não consigo mais pagar aquela prestação, tudo isso é um imbróglio que envolve a cabeça de todo mundo, né? Com certeza. Como você mencionou, agora com essa pandemia, o que a gente observa? As pessoas estão, querendo ou não, elas estão estressadas, ansiosas, porque a ansiedade, ela muitas vezes vem, e muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está com uma ansiedade ultrapassando muitas vezes o limite dela. Com o compromisso, né, familiar, a questão, né, de muitas pessoas que têm crianças que precisam ser monitoradas, né, e que muitas vezes não tem como fazer, essas crianças estão em casa, essa dificuldade de estar lidando com isso, as pessoas se veem numa situação complicada. E, querendo ou não, isso acaba o emocional ficando vulnerável. Agora, uma coisa que você tocou no assunto que é muito importante, né? As escolas ficaram aí sem aulas presenciais durante muito tempo, e tem muita mamãe que trabalha, muito papai, obviamente, normalmente o pai que trabalha, e a mãe também, hoje em dia, né? A família está juntando as rendas para poder buscar seus sonhos, né? Agora, essa situação toda da pandemia envolvendo a criança em casa, mesmo tendo a aula online, né? Isso também foi um conflitante familiar, né? Com certeza, não tenha dúvida. Mas o que eu sempre procuro colocar para as pessoas? Que isso é muito importante. Olhar sempre como uma oportunidade, não é verdade? As pessoas ficam estressadas, a gente entende, a gente compreende a situação. Não está sendo fácil para ninguém, né? Então, a gente compreende que isso é uma situação difícil, mas ela não vai durar para sempre, nada é para sempre, né? E eu observo uma grande oportunidade. Muitos pais não tinham tempo para estar com seus filhos. Então, é uma forma, uma maneira de estar trabalhando isso também, até de se estar trabalhando enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto pai, essa questão da ansiedade, essa questão, né, da paciência, como a gente observa isso, né? Essa paciência no limite, que ninguém mais tem paciência para lidar com os filhos. E, querendo ou não, é um momento que é necessário ter essa calma, né? Essa paciência, esse olhar diferenciado. Porque a criança independe da situação. A criança precisa ser olhada e ser amada, ela precisa se sentir amada e valorizada. Caso contrário, a situação ela fica ainda pior. Eu vejo que muitos pais, isso não é nenhuma crítica minha, né? Eu tenho netas e neto, né? Eu vejo que muitos pais já bebê a criança para substituir, às vezes, o abraço do pai. Volto a dizer, não estou criticando ninguém. Cada um faz o que quer, respeito todo mundo, mas eu tenho meu pensar e respeito a todos como eu quero o respeito do meu pensar. Mas eu vejo, normalmente, em restaurantes, no dia a dia da gente, a mamãe dando celular para o bebê.
Já vi isso, você já viu isso várias vezes em restaurante, às vezes numa loja, né? Isso é uma substituição, dar o celular, de um abraço, às vezes de um colinho? Infelizmente, as pessoas tentam substituir. Nada substitui o abraço de um pai, de uma mãe, de uma pessoa. Nada. Não tem objeto, não tem nada substitui. Porque a criança, querendo ou não, por mais peralta às vezes que é, né, tem uma frase muito, muito inteligente que diz assim, né, que quando ele menos merece, é o momento que mais precisa. Geralmente é isso que acontece com a criança, né? Quanto mais o pai observa e a mãe que está insuportável, como às vezes eles falam comigo, está insuportável. É neste momento exatamente que precisa de um abraço. Porque o objeto, tem crianças que têm quartos abarrotados de brinquedos. E isso mesmo que você comentou, com 2, 3 aninhos, 3 já estão com o celular na mão. Uma forma, talvez, né, como você colocou também, não é uma crítica, uma forma, talvez, de ter um pouco mais de sossego, como às vezes os pais mencionam, né? Só que esse sossego que estão substituindo hoje por objeto, amanhã, né? Essa criança de hoje vai ser um adulto amanhã, vai ser um adolescente amanhã. Como é que vai ser o comportamento desse adolescente que criou-se num ambiente onde a necessidade não era suprida? Esse amor, esse vínculo, é preciso criar vínculo com os pais, né? Caso contrário, quando chega na adolescência, eles tomam um rumo que os pais vão querer buscá-lo e não tem mais volta, muitas vezes. Eu, particularmente, faço um depoimento para você e para todos os meus amigos, nesses 33 anos de praia, né, na comunicação brusquense, na nossa região. Eu lembro muito bem quando a mãe falava para mim: meu filho, toma cuidado, teu pai está lá na fábrica, quem está no buraco quer puxar para o buraco, cuidado com a companhia, meu filho, e tal. Então a mãe foi a mãe que ficou em casa, cuidou dos 2 filhos, eu e meu irmão e tal. E quantas histórias você tem para falar, como eu tenho, você também tem, né? Mas a mãe estava lá presente, né? E, na verdade, quando a mulher veio para trabalhar, né, a mulher saiu de casa, a minha avó trabalhou muito tempo, né? Quem cuidava da casa era a minha mãe. Mas não estou falando da minha história, estou falando da história de muitos, né, do passado, que a mãe estava lá, a Amélia, a mulher de verdade, não tinha aquela música, né? A mãe estava muito presente, a maioria das mamães, né? E a geração foi mudando, foi mudando. Hoje existe o quê? Não existe mais dona de casa, basicamente, hoje, né? Existe quem? A mulher que precisa, eu falei agora há pouco, precisa trabalhar, o marido trabalhar, 2 rendas para poder tocar a vida, né? E criou um vazio, sim, né? Hoje a criança está muito na escola, a presença da mãe presente para educar, para falar sim, não, porque, Beatriz, criar filho falando sim é a coisa mais fácil do mundo, né? Você falou agora há pouco, dá presente, vai para lá, está aqui. Às vezes casa, dão um apartamento, dão um carro, dão tudo. Quer dizer, não se mensura valores à conquista, o quanto é difícil conquistar aquele bem. Então tem pais, volto a dizer, cada um faz o que quer, assuma também, né, todos os seus percalços, né, de alegria e de tristeza, porque você tem que dar ênfase por que você está dando e quanto custa, e que não é para jogar na cara, é que custa dinheiro. Então a gente vê muita molecada destruindo carro, quantas histórias na cidade nós temos em outros lugares, né? Ou seja, a falta da mãe no dia a dia, aquela Amélia, mulher de verdade que a gente tinha, eu tive esse prazer, provavelmente você também, muitos que estão nos vendo, nos ouvindo, a mãe, ela fez falta e faz falta hoje na sociedade. E veja bem, eu sei da importância da mulher trabalhar, eu não estou questionando isso. Eu só estou dizendo que eu tive o privilégio de ter a mãe presente 100%. O pai trabalhava e a mãe em casa, né, cuidando dos filhos, sendo pai e mãe, né? Agora, essa geração que já vem há algum tempo, a mãe sendo obrigada a trabalhar, buscar o seu caminho, que eu respeito muito isso, viu, gente? Mas isso fez um elo de um vazio grande, e essa sociedade criou aquele tipo assim, daqui a pouco eu vou, criou assim uma falta de sintonia familiar. Isso é um fato ou eu estou exagerando? Não tenha dúvida, nenhuma. Essa questão das mulheres trabalharem, isso, claro, a gente sabe que é uma necessidade. A sociedade, ela cobra isso, né? Então, é uma necessidade. Mas existe um livro muito interessante de Paula Gomides, que diz assim, pais presentes, pais ausentes. Então, a questão da presença dos pais não é uma questão, né, como a gente está comentando, porque ficar em casa só cuidando dos filhos, se não tem essa possibilidade,
tudo bem, ok. Mas o que é importante? Ter qualidade do atendimento. Não é uma questão... O título desse livro já diz pais presentes, ausentes. O que quer dizer com isso? Não é o estar em casa. Porque pode estar em casa e diante da TV e não está nem aí para os filhos. Está ausente, da mesma forma. Então, qual que é a importância de parar para observar? Estão fora trabalhando, ao chegar em casa, tirem 15 minutos, 20 minutos, para brincar, para dar atenção, para olhar para esse filho, para escutar, para perguntar. Se for maior, que vai na escola, ou vai na creche, criança que fala... Pergunte como é que foi o seu dia e os seus amigos. Se interesse pelas coisas do seu filho. Se interesse, porque se você não se interessar, mais tarde tem alguém lá fora que vai se interessar por ele. Então, é muito importante que as famílias tenham isso em mente. E uma questão muito interessante que você falou, essa questão de dar muito, né? Às vezes presentes, fora de épocas, não é verdade? Então, assim, isso é muito importante parar para observar essas questões. Porque isso, como eu comentei antes, isso não substitui o ser humano. Não substitui. E uma outra coisa importante é a questão do limite. A criança precisa crescer com limites. O próprio adulto precisa de limites. Vá alguém correr, ultrapassar um sinal vermelho, ver o que acontece. Possivelmente um acidente. Ele ultrapassou o limite. Né? Vá uma pessoa beber demais, vê o que acontece. Vai acabar caindo, porque não tem mais suporte. Então, o limite foi ultrapassado. Então, a criança ela precisa crescer com limites, ela precisa escutar o não. Se você não diz um não para o seu filho, dizer não para o seu filho não é ser rígido, não é ser coronel. Não, é conversando. Né? Como essa questão, porque hoje em dia não se bate, mas não sei, não é verdade? Eu não sou muito a favor de bater na criança. Talvez tem momentos que precisa de um tapa, não, né? A gente não descarta talvez essa ideia, mas também não é uma questão porque eu preciso bater para educar. Bater, gritar, não educa. Simplesmente os pais perdem a credibilidade. Então, o que é importante? Saber lidar com não. Filho, não, isso hoje não dá. Mas eu queria... Sim, eu te entendo, mas explique por que não dá. Explique as situações. Ele precisa crescer com responsabilidade, caso contrário, ele vai ter uma liberdade com libertinagem, e isso não vai dar certo. E uma outra coisa, os pais, a família, têm essa flexibilidade de lidar, muitas vezes, com situações bem críticas. Mas os pais toleram, mas a sociedade não tolera. E como que esse filho criado sem limites vai lidar com a frustração amanhã? Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Fica o recado, né? Tem pai que dá um tapinha na bumbum da criança, ou às vezes está lá sujando a parede, né? Vai lá dar um tapinha na mão da criança. Não pode fazer isso aqui. Aí daqui a pouco vai lá, dá um presentinho para a criança, porque está com dor no coração, porque bateu na mãozinha, ou deu um tapinha na bundinha da criança, né? Moral da história, falou a psicóloga, pede o respeito, né? E sabe que quando leva uma bronca vai ganhar um presente. Né? Olha só como uma criança é inteligente, né? Não precisa ser muito inteligente. E existe isso cotidianamente, né? No dia a dia de muitas famílias, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, gente, para mim está sendo muito legal, tem muitas coisas para a gente falar, né? Eu queria agradecer aqui a psicóloga Beatriz, né? Que para mim é um motivo de alegria conversar com alguns profissionais, né? Sobre família, sobre educação e sobre o ser, né? Nós somos 100% energia. E um trabalho de psicólogo, aliás, é um trabalho brilhante, como é o assistente social também, no assistencialismo, né? É um trabalho profissional de cada um. E eu respeito muito a psicóloga, né? No caso hoje a psicóloga aqui com a Beatriz, e perguntar para ela a sua especialidade, né? O teu telefone, o teu Face, o teu telefone de contato, né? Para a galera vir buscar um caminho, né? Que o psicólogo faz isso. Ele escuta, ele orienta, ele protege, ele mostra um caminho que às vezes você não está enxergando. Muito obrigado pela presença. Assim, o meu telefone é o 99973-4370. Pode me buscar também na internet, né? O meu e-mail é bea_dias54@yahoo.com.br. No Instagram também pode me procurar Beatriz Terezinha Dias,
que eu estou lá também no Instagram. Tenho um canal no YouTube, busque pelo meu nome, e o título Ouvindo Família. Eu tenho um canal no YouTube, vá, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Temos muitas falas interessantes de profissionais muito bacanas. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós postamos vídeos novos, todas as quintas-feiras à noite. Então, você pode buscar muito conteúdo bom. Eu, na verdade, sou uma... eu entrevisto as pessoas, né? Eu faço as perguntas e as pessoas falam. O conteúdo são das pessoas que estão comigo na entrevista. Tem muito conteúdo bom. Vá, confira. Apoio total, né? Você vê que o Canal 24 Horas apoiando o profissional, né? Apoiando aqui. Inclusive, o endereço seu aqui é do ladinho do Arker, loja 7, né? Sim. É aqui na rua... Na Rua do Caco Lanches, bem no início da Rua do Caco Lanches. Parede e meia com o supermercado Arker, com estacionamento. É um prédiozinho de 3 andares, então, depois do estacionamento do supermercado Arker, a primeira porta tem a secretária de onde eu trabalho, que é na Wiltai, número 66. Tá dado o recado para você, psicólogo. Um abraço a Beatriz, né? Um abraço a toda essa galera que nesses 33 anos da comunicação a gente valorizando os profissionais. A você, psicólogo, a você, psicóloga, né? Um abraço também a Beatriz, que você deu a entrevista, né? Justamente orientar, preocupação família, né? Criança, o dia a dia, a mamãe, o papai, né? Para a gente se unir mais, para ter aquela busca do sonho. O sonho da alegria, da fraternidade, do amor para todos nós, né? Canal 24 Horas, presente na sociedade brusquense, acima de tudo. Você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de deixar uma mensagem. Você que ama seu filho, dê limite a ele. Cuide do seu menino para, quando for um homem, não ter outras pessoas que precisam cuidar dele. Tá dado o recado para você. Um grande abraço do Banana pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no Canal 24 Horas. Um grande abraço a você. Pense nisso. Nós somos 100% energia, mas acima de tudo 100% emoção e coração. Pense na sua família, pense em você e vamos seguir em frente. Vencer essa pandemia, vencer toda a dificuldade que você esteja passando com alegria, com determinação e com muito amor e fé para a gente vencer qualquer batalha. Daqui a pouco eu volto.